direto, assim, alguma formalidade, alguma apresentação, ou já começamos direto com a apresentação? Se você quiser se apresentar para os demais membros, acho que seria bem interessante. Então tá, deixa eu até dar uma olhada. Eu tenho a impressão que eu tenho eu tenho um slide aqui onde eu me apresento, então vou manter esse slide aqui e já inicio a apresentação. A qualquer momento, assim, como eu vou procurar estar olhando aqui para vocês para ver se tem alguma interação, mas caso vocês precisem me interromper alguma coisa, falem aí, levantem a mão, que eu vou tentar prestar atenção, tá bom? Se por acaso eu estiver muito distraído, fiquem à vontade de ligar o microfone e perguntar também, tá legal? Certo. Deixa eu pegar aqui, compartilhar essa janela, que eu acho que se eu compartilhar a janela fica mais fácil de eu navegar depois entre algumas coisas. Ok, compartilhar. Vocês já devem estar vendo a minha janela aí agora, né? Sim? Sim, aham. Muito bem. Então vamos lá. A ideia aqui é a gente falar alguma coisa sobre o Scrum, sobre métodos ágeis, mas com esse foco aí na questão de como que a gente vai obter requisitos ágeis para a gente desenvolver os nossos projetos, tá? Então, o título dessa palestra aqui, eu sei que o Alonso me falou que alguns de vocês assistiram ela na Latinoware. Os slides, boa parte deles são os mesmos, mas como eu tinha falado também com o Alonso, raramente eu consigo fazer a mesma palestra. Primeiro porque é muito assunto, então eu uso os slides assim muito como guia, mas eu acabo falando assim muitas vezes de coisas diferentes e claro, eu espero deixar algum tempo aí para a gente poder interagir, vocês poderem fazer perguntas. Mas uma coisa importante, primeiro, claro, já autorizando a gravação, tudo que eu faço, tudo que eu escrevo, está tudo sob essa licença Creative Commons, tá? Apesar de ser a licença que mais se encaixa às coisas que eu produzo, ela requer, assim, que se vocês forem reaproveitar alguma coisa, que faça uma atribuição à fonte, uma atribuição ao autor. Eu, pessoalmente, não faço questão disso, tá? Se alguma informação aqui, qualquer coisa for de utilidade para vocês, fiquem à vontade para utilizar e não precisem se preocupar com essa coisa de citar a fonte. Parte disso que eu estou falando aqui para vocês já é do novo treinamento que eu estou desenvolvendo lá para Linux Tips. Tá? Os treinamentos que eu desenvolvo para Linux Tips, vocês encontram lá direto no site da Linux Tips ou diretamente nessa URL aí, scrum.brode.com.br/Linux Tips, e scrum.brode.com.br é onde está a íntegra também do meu livro de Scrum, que já está na terceira edição impressa agora. De vez em quando eu vou fazer umas pausas para tomar um golinho d'água. Então, vamos lá, sigamos adiante. Me apresentando então. Não, eu vou resumir a história, tá? Eu já tenho 60 anos de idade, então comecei há bastante tempo atrás, mas começando ali a partir de 1988, que foi quando eu trabalhava como analista de hardware e eu comecei a me interessar por engenharia de software e foi também o ano em que eu escrevi a minha primeira inteligência artificial. Na verdade, a gente pode discutir bastante sobre o que é inteligência artificial, mas de fato foi uma coisa que já era uma substituição assim do que seria uma interação com o pensamento humano. Então, apesar de hoje aquilo ser mais considerado assim um sistema parametrizado, já tinha uma rede neural, então eu acho que inteligência artificial é qualquer coisa que de alguma forma ou outra acabe substituindo a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de resolver coisas. Em 1992, eu comecei a me interessar por Linux, por uma simples razão. A minha filha mais nova tinha acabado de nascer e eu precisava de uma máquina que rodasse Unix. Na verdade, eu precisava que o Unix rodasse no meu laptop, na época, era um laptop Toshiba, para eu poder viajar menos tempo e ficar junto com a minha filha. Em 1999, isso até é interessante, tá? Eu coloquei ali que em 1992, eu conversando com a Pia Vogt, que é da Linux Austrália, e a gente falava assim, poxa, nós éramos ágeis antes disso ser cool, porque a agilidade, quando a gente vai estudar, a gente vê que tem muito a ver com
com a filosofia do Unix também. E se der tempo a gente fala mais sobre isso, mas eu gosto pelo menos de deixar essa semente aí. Então, a partir daí, eu já tinha conhecido ali em 92, antes, na verdade, 88, eu acessava os primórdios da internet, mas a partir de 92 já tinham algumas ferramentas melhores para a gente acessar a internet. Então, foi quando eu comecei a ler mais sobre métodos ágeis. O Scrum foi lançado ali em 90, foi criado em 93, apresentado em 95, e mais adiante, lá em 2001, é que surgiu os métodos ágeis. Mas então eu já estava acompanhando isso tudo, e em 1999 eu ganhei, assim, o que eu digo que foi um grande presente para mim. Eu ganhei uma equipe de desenvolvimento, várias pessoas, todas recém-saídas da universidade, todos, assim, muito abertos a novas experiências. Então, 99 foi quando eu comecei a experimentar com métodos ágeis, mas na época eles não tinham esse nome. Então, ainda tem, se vocês vão achar na internet coisas que eu escrevi, eu chamava aquilo de métodos orgânicos de desenvolvimento, porque eu achava que a metodologia de desenvolvimento de software ela tinha que nascer a partir da forma como a equipe trabalhava em conjunto. A partir daí, também, em 99, eu passei a organizar vários eventos de software livre, tanto pelo Brasil quanto fora. 2001 surge, então, o Manifesto Ágil, e de 2001 em diante, assim, o que eu digo que foi muita experiência, muita mão na massa, mas sempre trabalhando com as minhas equipes. O que começou a acontecer foi que, como a gente começou a trabalhar com Extreme Programming, Scrum, a gente desenvolvia softwares livres, eu e a minha equipe, a gente era muito convidado a participar de vários eventos. Então, já me pediam para falar sobre tanto a organização para o desenvolvimento de software livre, quanto de metodologias ágeis. Mas até 2012, eu sempre trabalhava só com as minhas equipes. E aí, em 2012, aconteceu uma coisa interessante, que o Rubens Prates, da editora Novatec, insistiu para que eu escrevesse um livro sobre Scrum. Foi quando saiu a primeira edição do meu livro, que na época se chamava Scrum, Guia Prático para Projetos Ágeis, porque o título que eu queria, que depois, hoje é o nome que ele tem, que é Scrum, Métodos Ágeis e Pessoas Felizes, aliás, Projetos Ágeis e Pessoas Felizes, o editor achou que fosse acabar na seção de autoajuda das livrarias. Então, tudo bem, aceitei a sugestão dele, mas até penso se o livro não teria vendido mais se não fosse lá para sessões de autoajuda. Mas aí, o que aconteceu em 2012? Eu passei a ser muito contratado para trabalhar com equipes ágeis de outras empresas além das minhas. Então, em 2013, a Unicamp, em função do livro que eu tinha escrito, fez um processo de dispensa de licitação para poder me contratar para ministrar uma série de treinamentos e consultorias, sempre voltadas para métodos ágeis. Aí a Itaipu Nacional aproveitou a mesma dispensa de licitação, o Ministério da Saúde também, e aí eu comecei a ter no meu currículo, Unicamp, Itaipu, Parque Tecnológico Itaipu, Ministério da Saúde, e isso acabou dando uma guinada na minha carreira. Então, de 2012 em diante, eu passei a trabalhar muito com consultoria em métodos ágeis em empresas, instituições de várias naturezas, em vários tamanhos. Passou a ser, de fato, a minha maior fonte de renda até então, onde eu mais trabalhava, até que em 2016 eu acabei sendo contratado pelo Linux Professional Institute. Em 2018 eu passei a me dedicar em tempo integral ao Linux Professional Institute, de onde eu saí do começo de 2023, quando eles cancelaram meu contrato, e aí eu resolvi trabalhar então na nova edição do livro, resolvi voltar a trabalhar mais com métodos ágeis. Hoje eu sou Senior Product Owner de uma empresa chamada AIO. Eu acho que em algum lugar depois vai ter o link para ela aí. AIO, mas é aio.company. Mas, ainda que a gente vai fazer o foco aqui mais na parte de requisitos ágeis, vou contar um pouquinho da história do Scrum para quem não conhece. E ela começa ali com o Jeff Sutherland, enquanto ele trabalhava na Easel Corporation, que era uma empresa que desenvolvia softwares para a indústria automotiva.
E aí, ali em 1993, o Jeff, não foi só o Jeff, tá? Depois, em 2001, quando acontece o Manifesto Ágil, a gente descobre que tinha muito mais gente descontente com a forma como se desenvolvia o software. Mas isso que aconteceu ali com o Jeff na ISO foi bem importante. Ele perguntou para o chefe dele quantas entregas eles já haviam feito para aquele cliente, que era a Chrysler, uma indústria automotiva. Aí o chefe dele respondeu, cerca de 11 nos últimos anos. Aí o Jeff perguntou, alguma delas aconteceu no prazo? Não. Alguma delas satisfez o cliente? Não. Então, por que que a gente segue trabalhando nessa forma? E foi aí que o Jeff sugeriu uma outra fórmula, então, e já era uma fórmula que era a base do que viriam a ser vários outros métodos ágeis, que era muito baseado no método empírico. O método empírico, apesar de ele ser mais evoluído ali a partir dos filósofos ingleses, como o John Locke, quando a gente vai pegar as raízes dele, por isso que eu gosto de colocar essa foto aí do The Big Bang Theory, que a foto é o Sheldon explicando para Penny como o que é a física. Aí o Sheldon fala assim, tudo começou numa tarde da Grécia Antiga, uma tarde morna na Grécia Antiga. E o método empírico basicamente foi assim também. Se a gente for ler assim os estudos até dos pré-socráticos, a gente vê que essa questão de a gente aprende o que são as coisas através de uma transparência total, de a gente observar as coisas de forma transparente, tornar o que não é transparente, transparente, se adaptar, porque a gente sabe que as coisas mudam, e a gente está inspecionando justamente aquilo que a gente já aprendeu, justamente porque se as coisas mudam, a gente tem que estar sempre inspecionando para melhorar a nossa compreensão das coisas. O Jeff Sutherland, quando ele fez uma retrospectiva de como ele criou o Scrum, tinha muita coisa que quando ele criou o Scrum, ele não tinha pensado a respeito. Mas quando ele escreveu o livro dele, A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho da Metade do Tempo, ele lembrou quando ele era um suboficial na academia de West Point e as paradas dos pelotões, elas eram avaliadas sempre pelos líderes de todos os pelotões. E o líder de pelotão não era um cargo assim hierárquico, não importava se era um capitão, um tenente, o que fosse. Era um cargo que era escolhido e que ficaria durante um tempo líder daquele pelotão. E naquela época iam fazer o translado do corpo do general MacArthur para o cemitério final de descanso dele, que eu não lembro qual foi. E o Jeff era muito fã do general MacArthur e ele queria muito que o pelotão dele, o pelotão 22, fosse escolhido para levar o túmulo. Só que o pelotão dele era muito ruim. Então ele começou a fazer algumas coisas. Eu acho que eu não tenho esse slide aqui, então eu tirei ele fora porque era muita coisa. Mas o Jeff começou a expor num quadro o que acontecia. O Zezinho arrastou a baioneta no chão. O Joãozinho, na hora de fazer o giro, girou para o lado errado. A tal pessoa, na hora de fazer a continência, fez a continência de uma forma preguiçosa. E só ele fazendo isso, ele deu visibilidade, ou seja, ele deu transparência para aquilo que acontecia no pelotão dele, e com isso ele fez com que o pelotão melhorasse. Ele não era nenhum chefe de ninguém, ele só expôs a situação, e ao expor a situação as coisas melhoraram. Esse outro cara aqui é um cara que eu tenho uma paixão muito grande por ele, porque eu fiz a tradução dos livros dele para o português, eu fiz a tradução desse primeiro aí, que é o The Mythical Man Month, que virou o Mítico Homem-Mês, e a partir dessa tradução, como o Fred, ele é um cara assim, já bem velhinho, ele faleceu no final de 2022, ele escrevia de uma forma assim muito elegante. E eu não queria só fazer uma tradução técnica do livro dele, eu queria traduzir também a forma como ele escreveu. Então a gente acabou, para eu chegar na tradução do jeito que eu queria, eu conversei muito com ele. Mas o que é esse livro, The Mythical Man Month, o Mítico Homem-Mês? É um conjunto de artigos que ele escrevia desde 1956 na função de arquiteto-chefe da IBM. E ali ele escreveu algumas coisas que até hoje muita gente, eu inclusive, consideram como que é a base dos métodos ágeis.
a parábola do Mítico em mês. Ele diz assim que um projeto que já está atrasado, colocar mais pessoas nesse projeto, só vai atrasar ainda mais o projeto. Ele foi a primeira pessoa a falar sobre a sobrecarga da comunicação entre as pessoas no projeto. E a dizer que os times tinham que ter no máximo na época ele falava 7 mais ou menos 2 pessoas, ou seja, entre 5 e 9 pessoas. Hoje a gente já sabe que o tamanho ideal de um time é menor ainda, é 5 mais ou menos 2, é entre 3 e 7 pessoas. Por quê? Porque isso já foi provado aí na questão da neurociência especial, caras como Tony Buzan, a gente consegue manter no máximo entre 5 mais ou menos 2 canais abertos de comunicação instantânea no cérebro. Se a gente aumenta o número desses canais, a gente aumenta o número de ruídos. Então, num time, a gente tem que poder conversar no máximo ali com 5 mais ou menos 2 pessoas sem gerar ruído. Nesse mesmo artigo, o Mítico em mês, ele também fala da parábola da mulher grávida e dos tempos dos projetos. Inerentemente, o que ele chamou de problemas de software, o que a gente pode chamar de projetos de software, cada um tem a sua natureza e tem seus tempos. Então, ele fala que é a mesma coisa que imaginar que colocando 9 mulheres juntas seja possível gerar uma criança em 1 mês. Não, precisa de uma mulher e precisa de 9 meses. Ele também fala da questão de que não existe bala de prata. Sabe, por mais que a gente tente fazer esforços de padronização, orientação a objetos, a gente procura criar padrões, modelos, cada projeto de software vai ter sua natureza, porque são pessoas diferentes, são problemas diferentes, são situações diferentes onde vão ser desenvolvidos. Então ele fala, tem que considerar cada projeto como um projeto diferente. Por mais que a gente consiga reaproveitar coisas, não existe uma bala de prata única que vai resolver todos os problemas. Ele falava também da questão da integridade conceitual, que tem muito a ver com a questão da transparência. Todo mundo envolvido no projeto, seja desenvolvedor, seja gerente, seja os clientes, sejam os usuários, todo mundo tem que saber, tem que ter a plena consciência do que está sendo desenvolvido para que aquele projeto tenha sucesso. Aí ele fala também da equipe cirúrgica, que hoje a gente chama da equipe multidisciplinar. Quando vai se montar uma equipe para fazer um projeto, a gente tem que ter todos os talentos já nessa equipe. Tá? E aí ele compara com a equipe cirúrgica, porque não adianta, assim, o instrumentador cirúrgico entrar na sala só na hora que o médico precisa de um bisturi, ou precisa de alguma coisa para estancar o sangue, ou o anestesista, tipo, não vai poder entrar só no começo e voltar no final da operação, não. Todo mundo tem que estar junto, e numa equipe de desenvolvimento a mesma coisa. Todos os talentos necessários para fazer a realização daquele produto tem que estar junto. E já falava também, ali em 1975, na necessidade de baixar os custos de desenvolvimento de software, que é uma coisa que todo mundo ainda sempre busca, e depois a gente pode falar mais sobre isso também. O Winston Royce, um cara que viveu ali entre 1929 e 1995, ele escreveu um artigo onde ele definiu esse modelo que mais tarde foi chamado o modelo cascata. E aí tem uma coisa muito interessante. Ele dizia que, nesse artigo, ele falava, um projeto é desenvolvido através da obtenção dos requisitos e a escrita de um documento de requisitos do projeto, do produto. Aí era feita a parte do design, onde era feita a arquitetura de software. Aí era feita a implementação, onde o software era escrito. Aí vinha a etapa de testes e qualidade, para ver se estava tudo certo. E, por fim, o software entrava em produção e ele só era mantido. Então, entrava no processo de manutenção. O interessante é que, quando o Royce escreveu esse artigo, ele dizia, isso não funciona. Porque não adianta querer fazer um projeto onde as etapas não se comuniquem entre si. Só que o exército americano, na verdade, um órgão do exército americano, o Departamento de Defesa, entendeu tudo errado aquilo que o Royce escreveu. Aquilo que o Royce escreveu como crítica, o Departamento de Defesa escreveu como um padrão. Deixa eu ver se eu consigo ligar o meu pointer aqui. Consigo.
Então, eles escreveram esse documento de como o software deveria ser contratado e eles colocaram todas as etapas do desenvolvimento cascata ali. Análise de requisitos, ainda definiram a área de design, de modelagem em duas etapas, o design preliminar, o design detalhado, depois a codificação, pelo menos já colocaram a questão de unit testing ali, que era importante, depois a integração e, no final, na última etapa, então, a entrada em produção. Só que como foi uma coisa que foi definida pelo Departamento de Defesa, o Exército americano adotou como um todo, o governo americano adotou como um todo e o mundo adotou isso. Porque o que é bom para os Estados Unidos é bom para todo mundo, então uma coisa que o Departamento de Defesa entendeu errado virou um padrão. E desde 1985 a gente passou a viver essa grande excrescência na contratação e no desenvolvimento de software. Bom, aí o Jeff tinha criado aquela ideia do Scrum lá em 1993 na ISEL, quando ele fez o primeiro Scrum, e aí ele decidiu, não, eu tenho que apresentar esse negócio para mais gente, porque essa coisa que o pessoal está desenvolvendo software com modelo cascata não funciona. Depois eu vou falar mais como é que é a ideia do Scrum, tá? Que aí é um processo mais iterativo, que envolve mais comunicação. Aí tinha um amigo dele, o Ken Schwaber, que era um cara de natureza mais acadêmica. Aí os dois juntos escreveram um artigo que eles apresentaram nessa conferência de orientação a objetos aí em 1996. Então foi quando o Scrum foi oficialmente lançado. Eu gosto de falar essas coisas, tá? Porque ainda hoje, quando a gente fala Scrum, métodos ágeis, muita gente fala assim, não, isso é modinha, tal, não sei o que, ainda hoje. Tá? Então isso é tudo coisa que tem história, que vem lá do método empírico, vem dos filósofos gregos, dos filósofos ingleses, e chega nessas críticas que começam ali com o Jeff, com o Ken, e que depois o Kent Beck vai se juntar a eles também. De onde vem o nome Scrum? Dessa formação aí do jogo de rugby, que é o começo do jogo e a cada vez que acontece uma falta, alguma coisa, que o juiz tem que reiniciar o jogo. O pessoal todo se empilha, o juiz coloca a bola no meio desse povo e a equipe tem que se auto-organizar nesse momento. Não é o técnico que vai estar falando nada, não. É a equipe nesse bolo que vai ter que se auto-organizar e dar um jeito de sair com a bola e tentar chegar mais perto do gol para marcar o gol no campo adversário. Então, não importa onde o jogo está, se acontece um Scrum, a equipe tem que se organizar. E daí surgiu o nome Scrum, então. Então, muito rapidamente, esse quadro aqui, ele mostra o que é o Scrum. Como é que ele começa e o que a gente vai falar um pouco mais hoje. Começa com um Product Backlog, cuja responsabilidade é do Product Owner, e esse Product Backlog é uma lista priorizada de coisas que devem ser desenvolvidas pelos desenvolvedores. O Product Owner, ele vai apresentar para a equipe o que precisa ser desenvolvido em ordem de prioridade. A equipe vai conversar com o Product Owner, que é o dono do Product Backlog, é o cara responsável, ou a mulher responsável, a pessoa responsável por tudo que vai ser desenvolvido no produto, tá? E aí vai discutir com a equipe para entender melhor cada um desses requisitos, que tipicamente são escritos no formato de histórias. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. E aí, depois, o Product Owner pode sair da reunião. Se a equipe quiser, ele pode continuar. Mas é a equipe que vai escolher, a partir dessa lista de desejos e necessidades e vontades, o que ela vai colocar no Sprint Backlog, que é a lista de trabalho que a equipe vai realizar durante um período chamado Sprint, que dura de 1 a 4 semanas. Eu, tipicamente, gosto de trabalhar em sprints curtos. Tá? Eu vou até já dar a resposta disso, por quê? Durante o sprint, a equipe está blindada. A equipe só vai trabalhar naquilo que ela escolheu. Tá? Então, é muito mais fácil, às vezes, para o Product Owner negociar com algum patrocinador, com algum usuário, à espera de 1 semana, que é o tempo da sprint, para propor alguma outra coisa para a equipe para o próximo Sprint Backlog, do que ter que esperar mais tempo. Tá? Durante essa semana, o que acontece?
a equipe começa, a equipe escolhe as histórias que vai desenvolver, começa a desenvolver, o Product Owner não vai interferir tecnicamente nas decisões da equipe, e aí a equipe todo dia vai se reunir e vai se posicionar perante a equipe. O que eu fiz no dia anterior, o que eu pretendo fazer no dia de hoje e quais são os meus impedimentos. Esse é um dos ritos mais importantes do Scrum. E no Scrum, a gente tem a figura, além do Product Owner, além da equipe de desenvolvimento, de uma pessoa que é o Scrum Master. O Scrum Master, eu gosto de dizer assim, que é o padre ou a sacerdotisa do Scrum, que é a pessoa que vai garantir que os papéis sejam bem cumpridos, ou seja, que o Product Owner vai estar fazendo muito bem o papel dele, priorizando o Product Backlog e instruindo a equipe exatamente do que precisa ser feito, a equipe que vai ser autogerenciada e que vai trabalhar na construção, na realização dessas histórias que ela escolheu no começo da sprint para uma entrega final. Então, essa questão da reunião diária, então, pensando numa equipe, numa sprint de uma semana, que são 5 dias, no final, imaginando que é de segunda a sexta, a equipe vai entregar um incremento do produto que já vai potencialmente poder entrar em produção. Tá? A equipe está entregando valor aqui, está entregando coisas que o usuário, que o cliente já vai poder utilizar. A equipe prepara, então, uma apresentação para o Product Owner, que ele pode chamar quem ele quiser para assistir essa apresentação, pode chamar os clientes, pode chamar os patrocinadores, e é feita, então, a Sprint Review, a revisão da Sprint, que é uma feira de ciências. É a equipe fazendo a demonstração daquilo que foi desenvolvido. E aí o Product Owner, daquilo que a equipe se comprometeu a desenvolver aqui no Sprint Backlog, que é uma parcela escolhida a partir do backlog do produto, é ele que vai dizer, isso eu aceito, isso eu não aceito. Ele tem a palavra final sobre isso, tá? A equipe pode ter considerado uma coisa como pronta, e a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui de definições de pronto e tudo mais, mas o fato é, se o Product Owner achou que alguma coisa não está pronto, aquilo volta para o trabalho da equipe, tá? É o Product Owner que tem a palavra final sobre isso. Aí depois a equipe vai fazer então uma reunião de retrospectiva, que é o que eu chamo da gentil lavagem de roupa suja, onde a equipe vai conversar sobre o que deu certo, o que deu errado e como é que eles podem melhorar. E tem várias técnicas aí para fazer isso, e naquele link que eu coloquei para vocês, vocês podem olhar no vídeo de novo, e depois também, eu sei que vocês vão achar essa informação, se procurar lá no scrum.brode.com.br, vocês encontram tudo isso muito bem detalhado. Eu gosto quando a equipe se reúne para falar daquilo que está acontecendo naquele dia e o que pretende fazer depois, que se use um quadro Scrum, tá? Que tem essas colunas aqui. O que eu estou fazendo, aliás, o que eu tenho para fazer, o que eu estou fazendo e o que já está pronto. A partir do que está pronto aqui é onde o Product Owner vai pegar e vai aceitar ou não aquilo como entregue, tá? E aí eu gosto de fazer outras coisas. Eu coloquei esse link aqui porque esse é um quadro de Scrum que tem muito a ver com o quadro de Kanban, na verdade. O quadro e a disciplina de Kanban vem da aprendizagem do Scrum. Então, o Scrum usa esse quadro de Kanban, que é um quadro de status. Tá? Kanban significa cartão. Então, são os cartões de trabalho avançando dentro desse quadro aqui. Eu coloquei esse link aqui porque esse é um que eu gosto, é um software livre, qualquer um pode instalar e ficar independente desses que estão na nuvem. Claro, pode ser colocado numa nuvem da empresa também. Mas não vou falar muito sobre isso. Então, o Scrum mesmo é só isso, tá? É muito simples. Ele tem os papéis, que são o Product Owner, que é o dono da lista de desejos, necessidades e vontades do que vai ser desenvolvido no produto. O Scrum Master, que é a pessoa que vai garantir que os papéis estão sendo respeitados, os ritos estão sendo seguidos e os artefatos estão sendo preenchidos. Eu, e não só eu, mas gente defende, Uncle Bob, que é um dos grandes agilistas aí, que o Scrum Master é um papel tão importante que ele deve ser um papel rotativo
na equipe. O Scrum Master, ele tem também a missão, além de, claro, auxiliar o Product Owner e auxiliar a equipe, ele deve fazer com que a organização toda acabe aprendendo com o Scrum e que o Scrum acabe tomando conta da organização de toda uma empresa, de toda uma instituição. Tá? E a equipe é a equipe multidisciplinar, onde tem todas as pessoas necessárias para realizar um produto. Tá? Quando a equipe começa, vai precisar de especialista? Muito provavelmente. Esses especialistas vão trabalhar junto com os que não são tão especialistas em processos de polinização cruzada, para que, num ponto ideal, todo mundo acabe sabendo de tudo, tá? Para que tenha o mínimo de dependência possível. Quando que a gente chega nesse ponto ideal? Depende muito. Tá? Às vezes pode não chegar nunca, pode ser sempre um lugar que a gente quer atingir, que a gente vai tentar atingir, mas que a gente demore ou que nunca chegue, mas é o ideal que a gente quer. Tá? Então, aqui a gente trabalha com técnicas de programação em par, 2 pessoas trabalhando juntas na mesma máquina, programação em mob. Mob tem uma tradução meio ruim em português, que é máfia, mas é uma programação assim com muita gente trabalhando junto ao mesmo tempo, num telão só, e aí depois diverge, tudo para garantir que todo mundo saiba o tempo inteiro tudo que está sendo desenvolvido. Os ritos, então, a gente tem os ritos de planejamento do produto, que é onde o Product Owner, junto com usuários, junto com patrocinadores, ele vai colocar toda a lista de desejos ali. O planejamento das versões, porque a gente quer que o nosso produto seja lançado o mais rápido possível para as pessoas começarem a interagir com ele. Então, a gente vai trabalhar muito numa primeira versão, que é o que a gente chama do mínimo produto viável, que alguns chamam de mínimo produto adorável ou mínimo produto desejável também. E aí a gente tem o rito de planejamento do sprint, que é aquele onde a equipe vai pegar a partir do backlog de produto o que ela vai trabalhar na sprint. A gente vai ter a reunião diária, onde hoje, se vocês pegarem a versão mais nova do Scrum Guide, ele nem prescreve como essa reunião diária deve ser feita. Ele só diz que tem que ser uma reunião de posicionamento do que está acontecendo. Eu ainda gosto, especialmente quando eu estou apresentando o Scrum para novas equipes, de que sejam feitas aquelas perguntas. O que fez ontem? O que pretende fazer hoje? Quais são os impedimentos? Se tiver impedimentos, vai ser tarefa do Scrum Master, tarefa primária do Scrum Master, resolver esses impedimentos para que o ritmo de trabalho da equipe seja preservado. Aí aquela reunião da revisão, que é a feira de ciências, para entrega daquilo que é desenvolvido no período do sprint, e a retrospectiva, que é a lavagem da roupa suja. Artefatos, a gente tem os backlogs, então, que é o backlog que tem tudo aquilo que vai ser desenvolvido no produto, em cada uma das versões, e o sprint. E os burn down charts, que eu não vou falar muito aqui, mas são gráficos que mostram daquilo que a gente tem de recursos disponíveis, o quanto que a gente já consumiu e o quanto que a gente está próximo daquela entrega que a gente quer fazer, o quanto que a gente está longe, e aí a gente fica fácil da gente ver de maneira gráfica o quanto que a gente daqui a pouco tem a possibilidade de entregar o que a gente se comprometeu ou ajustes que a gente vai ter que fazer e conversar com o Product Owner. E aí tem a definição de pronto, que é uma lista de coisas que vai sendo desenvolvida dinamicamente, que é o que eu considero para que uma história que está ali na lista de desejos, que veio para dentro do sprint e que eu vou ter que cumprir para considerar aquilo pronto. Cada equipe vai desenvolver a sua, tá? Então pode colocar ali, tem que ter 100% de cobertura de teste unitário, o teste tem que estar compreensível por todos os membros da equipe, o teste de usuário tem que ter sido feito ao menos com alguma pessoa externa à equipe. Várias coisas que a equipe coloca ali, tá? Vocês talvez vejam, quando vocês leiam mais sobre Scrum, que hoje se fala em definição de pronto e definição de entregue. O pronto é o que a equipe considera que a história tem que ter para entrar na sprint. E o entregue é aquilo que o Product Owner considera para que aquela história realmente seja considerada como entregue pela equipe. Tá? Isso não está no Scrum Guide, ou seja, é uma invenção que o pessoal fez para
para facilitar as coisas. Eu mesmo, na minha prática, prefiro só usar a definição de pronto. Eu acho que o entendimento do que está pronto ou entregue tem que ser o mesmo para todo mundo e não tem essa necessidade de ter que ficar criando diferentes definições aí na medida que a história vai progredindo do próprio backlog até o final do sprint. Pois bem, 2001, então, o Manifesto Ágil. Vou passar rapidinho por isso, mas ali em 2001 o pessoal falou, então, não, a gente está fazendo tudo errado, a gente tem que passar a valorizar essas coisas aqui. Indivíduos e suas interações são mais importantes do que processos e ferramentas, tá? A comunicação entre as pessoas, para a gente chegar no resultado final, sempre vai ser o mais importante. O software em funcionamento é mais importante do que a documentação abrangente. E aqui se questionou especificamente a questão de que quem é que vai ler o documento que está sendo produzido. Se o documento não for ser lido, esse documento não tem que ser escrito. E o software tem que ser simples o suficiente para que nem tenha necessidade de uma documentação de usuário. Eu brinco assim, o Candy Crush Saga, que é um joguinho que eu gosto, eu acho um excelente exemplo. Quando precisa ter uma instrução, desce aquele padrão cortina do Android que mostra ali, combina 4 doces para formar uma bomba e deu. Tá? Não tem manual do Candy Crush Saga. Importantíssimo, colaboração com o cliente é mais importante que negociação de contratos. Isso vem com uma resposta muito grande à história do momento do modelo cascata, onde se acreditava que os requisitos tinham que ser desenvolvidos todos logo de cara, que é o que a gente chama de o BDUF, que é o Big Design Upfront, o grande modelo logo de início, que é feito, aí é entregue para a equipe de desenvolvimento. Depois de 6 meses, aquilo que o cliente queria já não é mais aquilo, porque as situações mudaram, tá? Então, essa negociação, essa colaboração com o cliente, ela tem que acontecer e tem que ser constante, e ela é muito mais importante que negociação de contratos. E, claro, responder a mudanças é mais importante que seguir os planos. Essas coisas estão juntas, tá? As coisas vão mudar. Se eu tiver um contrato fixo, ele não vai permitir que eu negocie para eu responder às mudanças. Só que aí, bom, antes disso, tá? Eu sempre, quando eu trabalho com as minhas equipes, eu peço, além daquilo que está no Manifesto Ágil, se apropriem do Manifesto Ágil. Criem os seus próprios itens do Manifesto Ágil. E aí eu pego alguns exemplos aí que vêm da comunidade, que eu gosto bastante. Atitude é mais importante que a aptidão. Sabe, tem muito a ver com o seguinte ali, que é o William Goldstein, que falou isso, que a atitude é mais importante que a aptidão. É o cara que recomenda que a retrospectiva do sprint seja feita num boteco com cerveja. E ele fala que a gente lava melhor a nossa roupa suja depois de uns 3 copos de cerveja. Mas isso que o Ilan fala tem muito a ver com o que o Roman Pichler, que é um outro agilista, também fala. A sabedoria de todos é mais importante do que o brilhantismo de um. Tá? Nos métodos ágeis, a gente vai percebendo cada vez mais que a figura do desenvolvedor solitário não é uma figura boa para o desenvolvimento de projetos que a gente tem hoje. Tá? Um especialista a gente pode ter aqui e ali de vez em quando, mas o projeto é desenvolvido em uma comunidade de pessoas. Eu adoro essa. O furo é mais importante que a furadeira. Tá? Tu vai montar uma cozinha nova, vai montar um armário. Se a pessoa que vai montar isso para ti usou com muito cuidado martelo e prego, usou uma batalhadeira, usou uma furadeira, não importa. Desde que o furo esteja ali, é o mais importante. Isso tem a ver também com a questão da equipe poder escolher quais são as ferramentas que ela vai usar para realizar o produto. O produto realizado, as pessoas não vão estar prestando atenção nas ferramentas que foram usadas. E eu deixei isso daqui em inglês, porque eu acho que rima mais, que é craftsmanship over crap, e se eu for fazer uma tradução livre, é artesania, é mais importante do que porcaria, porque aí vem do Uncle Bob, que aí o Uncle Bob, lá em 2009, ele amplia o Manifesto Ágil, com o Manifesto pela Artesania de Software. Aí ele fala que não é só software em funcionamento, que é mais importante, que a gente viu antes, do que a documentação abrangente. É um software sempre de excelente qualidade. Não é só responder a mudanças, mas também a cada vez que a gente responde a alguma mudança, agregar valor de forma constante e crescente.
o Uncle Bob, Robert Martin, é o nome dele, ele fala da questão da refatoração impiedosa. Sabe, se a gente vai precisar mexer em um pedaço de código, a gente vai aproveitar e tornar aquele código melhor. A gente vai refatorar aquele código e sempre agregar valor naquilo. Tá? E não apenas os indivíduos e suas interações. A gente tem que comunicar com as pessoas fora do nosso ambiente. Então, a gente vai trabalhar com uma comunidade de profissionais. A gente vai participar de eventos onde a gente vai contar para as outras pessoas aquilo que deu certo e que as pessoas podem aproveitar da nossa experiência, mas a gente também vai contar daquilo que deu terrivelmente errado para que as pessoas não repitam os nossos erros. E não só uma colaboração com o cliente, mas parcerias produtivas. Tá? O cliente faz parte do time. Tá? E o cliente vai ser quem vai nos recomendar para outros clientes. Tá? Então, eu gosto muito de trabalhar sempre a questão do manifesto ágil, com esse manifesto aqui pela artesania de software. E agora, como é que a gente obtém os requisitos para a gente desenvolver as coisas quando a gente trabalha no projeto ágil? A gente usa essa fórmula, que é a fórmula da história de usuário. Aí, como um capitão de uma nave estelar, eu gostaria que a função de registro do log lá, né, diário de bordo, que registrasse automaticamente a data de hoje. Porque se vocês são fãs de Star Trek, vocês sabem que o capitão da nave sempre vai falar diário de bordo, data estelar tal, e fala a data. Sendo que, muito provavelmente, no futuro, seria muito possível ter uma função de timer que já registrasse automaticamente essa data. E qual é o formato de uma história de usuário? Como um ator, eu desejo realizar determinada ação para atingir um objetivo. Só isso. Mike Cohn escreveu um livro de mais de 300 páginas, que é o User Stories Applied, onde ele defende esse formato. Tá? Então, aqui um exemplo de um sisteminha que foi desenvolvido numa oficina da Unicamp, ali em 2013 e 2014. Como estudante, desejo consultar as opções de refeições em locais próximos para escolher onde vou almoçar, com base em pontuações de outros estudantes. Como estudante, desejo pontuar um estabelecimento que sirva refeições para que outros estudantes saibam da qualificação que dou ao estabelecimento. Como fornecedor de refeições, quero cadastrar meu estabelecimento para que os estudantes os encontrem. Tá? Isso daqui já foram as histórias que foram escolhidas para montar um mínimo produto viável. Tá? Aí a equipe vai desenvolver essas histórias, pode ser em um sprint, pode ser um NICE. Tá? O Product Owner, ele, quando negociou essas histórias com a equipe chegou à conclusão, não, aqui eu tenho os elementos suficientes que eu preciso para tornar essas histórias reais. É claro que o desenvolvedor está pensando, eu tenho que consultar opções de restaurantes em locais próximos. Então, isso tem que ser georreferenciado. Tá? Eu tenho que ter alguma forma de acessar alguns sistemas de mapas, como Google Maps, OpenStreetMaps, alguma coisa assim. Eu tenho que ter algum sistema de cadastro, porque as refeições vão ter que estar cadastradas. Eu tenho que ter um cadastro, vou ter que poder fazer meu login com o estudante. Vou fazer o login com o sistema que já existe da universidade, vou fazer um login de alguma forma social. Tá? O desenvolvedor já está pensando tudo isso, mas isso não precisa fazer parte do arcabouço aí do Product Owner. Os desenvolvedores vão desenvolver, no final do sprint, o que o Product Owner vai ler vai ser esse pequeno script aqui, nesse formato muito simples, e ele vai ver, eu consigo fazer isso? Se eu consigo, a história está aprovada. Se eu não consigo, não está aprovada. Se tudo que está escrito estiver correto, e ainda assim o Product Owner achar assim, puxa, eu fui mal entendido, ou eu me expliquei isso errado, e não quiser considerar essa história entregue, não importa, sabe? Isso daí é um processo de aprendizagem contínua. Então, todas essas coisas aqui, todas essas histórias, no fim das contas, são motivos de conversação para que o desenvolvedor consiga entender tudo que precisa ser feito, sem entrar em aspectos técnicos. Eu ainda introduzo, depois que as equipes já estão acostumadas com as histórias, eu gosto de já começar a introduzir algumas métricas. Tá? Então, eu aumento a história para colocar como ator, desejo realizar ação para atingir o objetivo, a ser medido por esses resultados-chave. Tá? Ao final de um período de um mês, eu quero que 30% dos estudantes estejam utilizando sistemas, coisas assim. Tá? Então, histórias é isso.
como é que a gente obtém essas histórias? Aí tem várias técnicas. Uma que eu gosto são os mapas mentais, tá? Tem o livro de mapas mentais do Tony Buzan, que está baratinho na Amazon, eu recomendo que todo mundo compre. É o original, ele foi o cara que formatou a técnica de mapas mentais, mas funciona assim, começa com o que a gente chama de um quick fire, que é uma primeira tentativa de colocar no papel aquilo que a gente está pensando. E aqui é um exemplo, que tem ali no meu livro também. É um jogo de tabuleiro, que é baseado no jogo de xadrez, mas propõe uma mudança no jogo de xadrez. Então, esse jogo, ele tem que ter uma história por trás do jogo, sabe? Mesmo que seja uma história simples. Candy Crush Saga tem que juntar doces iguais para detonar os doces, sabe? Então, alguma coisa simples assim. Quais são os personagens do meu jogo? Então, são os mesmos personagens, basicamente, do jogo de xadrez. E uns outros adicionais aqui, como o construtor, tá? Que eu não vou entrar nesses detalhes agora. Qual vai ser a plataforma do jogo? Hoje, cada vez mais se fala, antes era mobile, agora é BYOD, Bring Your Own Device. Não importa onde vai rodar. Se vai ser num óculos de metaverso, se vai ser num relógio, se vai ser, sei lá, numa geladeira, qualquer coisa, sabe? Mas a gente tem que pensar onde que vai ser a plataforma. Vai ser integrada a redes sociais? Se for integrada a redes sociais, quais redes sociais? Como é que vai ser o tabuleiro? E quais vão ser as regras do jogo? Não defini aqui, por enquanto, o que vai ter cada uma dessas coisas. Eu só defini, aqui não está definido nem o movimento das peças, tá? Mas já é assim, por isso que é quick fire. É o primeiro pensamento que a gente vai ter. E aí, a partir daí, a gente vai ampliando e a gente vai criando as histórias. Não vou dar exemplo, porque eu quero chegar em alguns exemplos aqui para vocês. Apesar de a gente ter começado mais tarde, eu não quero tomar um pouco mais de tempo. Esse é um outro exemplo, esse exemplo também vai estar... Essa apresentação, tá? Além de estar gravada, eu passo o link para essa apresentação para vocês, depois eu tenho contato ali do Alonso, eu passo para ele passa para todos. Mas esse é um projeto que foi efetivamente desenvolvido, tá? Que foi o portal Ibero-Americano de Inovação, Colaboração e Desenvolvimento. Um projeto da ONU, que começou em parceria com o Ministério do Planejamento do Brasil, ali em 2012. Esse projeto foi parte da iniciativa de governo aberto, que no primeiro ano era liderado pelo Brasil e pelos Estados Unidos, e aí isso daqui ficaria um ano com o Brasil, e depois passaria para um outro país. O outro país escolhido foi a Argentina, e a Argentina, infelizmente, deixou o projeto morrer, mas era um projeto muito bonito. Outra forma da gente obter histórias em quadrinhos. Tem um estudo que eu não vou mostrar aqui, mas que mostra que a história em quadrinhos faz com que a gente gaste muito menos recursos e tempo para a gente chegar exatamente àquilo que o usuário quer. Então, aqui, deixa eu ver se eu tenho ela. Não, não tem. Então, está aqui mesmo. Então, aqui o que acontece? Eu faço primeiro uma visão de fora do que está acontecendo, tá? É uma Bienal do livro. E aqui eu já tenho um balão de diálogo, R$60 por seus 2 livros. Eu de cara percebo, é uma pessoa comprando livros. Aí já está no balcão, é como se eu fosse fazendo um zoom no balcão. Aceita cartão de crédito? Claro, todos eles. Aí já mostra a pessoa aqui com algum tipo de dispositivo e a pessoa passando o cartão. Na próxima tela já mostra, opa, é um dispositivo que está ligado no celular. Tá? Então, é um leitor de cartão que vai ler, sei lá, ou a fita magnética, ou NFC, ou seja o que for, mas a pessoa vai usar para pagar. E aí ele vai falar assim, usa o seu dedo para assinar a transação. E eu posso enviar o seu recibo por e-mail ou WhatsApp. E no final mostra um dashboard ali para mostrar como foram as vendas. Esse é um produto real, que chama Square, está o nome dele aqui, que foi desenvolvido com storyboard mais ou menos desse jeito. Aí quando eu faço as minhas oficinas, as pessoas dizem, mas eu não sei desenhar. Aí eu falo, não, sabe sim. Sabe, quem é que não consegue desenhar um quadrado, uma linha reta, um círculo? Aí a partir de quadrado, linha reta e círculo, tu faz algumas combinações que tu chega rapidamente a desenhos como esse aqui. Tá na cara que isso daqui é um telefone celular, e esse maior aqui pode ser um tablet, aqui uma máquina fotográfica, aqui uma bicicleta, tá? Com pouquíssimas formas geométricas, tá? Então, eu sempre incentivo. A maior forma de se comunicar com um cliente para saber o que o cliente quer
é a baixa fidelidade. É papel, é lápis, porque aí o cliente não vai perceber o produto como pronto e vai se sentir à vontade de colaborar. Pessoas. Às vezes a gente precisa desenhar pessoas para montar a interação, como a gente montou ali naquela historinha do Square. Ah, mas eu não sei desenhar pessoa. Sabe desenhar esses bonequinhos desse tipo? Com certeza sabe. Ah, mas e para desenhar expressão? Aí, para facilitar, tem um cara chamado Kevin Cheng, que já criou esse dicionário de expressões, que é só chegar e copiar e colar ali, que fica muito fácil da gente montar os nossos protótipos. Mas tem mais coisas que ajudam. Eu gosto desse daqui, especialmente em empresas e pessoas que estão acostumadas com Business Model Canvas, coisas desse tipo. Tá? Então, esse é o Product Vision Board, criado por um cara chamado Roman Pichler. Eu sei que aqui está pequenininho, tá? Mas eu vou expandir aqui no próximo o que tem que ser feito. Começa definindo o grupo-alvo do produto que eu estou desenvolvendo. Quem são os usuários-alvos para o meu produto? Aqueles que usam, que não necessariamente vão ser os clientes, que são aqueles que pagam. Qual é a necessidade? Qual é o problema que eu quero resolver? Qual é o objetivo que eu desejo atingir? Como que o meu produto cria valor para os meus usuários? E, importantíssimo, que emoções ele evoca? Tá? Tem um produto que eu desenvolvo nas minhas oficinas, que é o Pega Totó, que trabalha a questão do amor que o cachorro, que o dono, que o cuidador, o tutor tem pelo seu cão. Tá? E vários aplicativos que a gente for pensar neles, que a gente usa, todos evocam alguma emoção. Seja prazer de um jogo, alguma coisa assim. Isso é importantíssimo, tá? E é uma coisa que eu sempre insisto, porque as pessoas assim de carreira mais técnica tendem a não pensar muito nessa questão de emoção, e um produto, ele é comprado, é vendido muito em função da emoção. Aí a gente pula aqui, a gente vem para o valor. Quais são os objetivos do meu negócio? Qual é o valor do meu produto para a minha empresa? Esse produto vai aumentar lucros, vai diminuir custos, vai permitir entrar em novos mercados, tá? Então, aqui desse lado, eu estou pensando em quem vai usar, quem vai pagar pelo produto. Aqui eu estou pensando na minha empresa, o que eu vou ganhar. E aí eu tenho que pensar se eu tenho concorrentes ou não, tá? Até porque eu vou ter que formar preço. E se eu não tenho concorrente, quais são as alternativas para o meu produto? Sabe, às vezes eu quero criar um site de comércio eletrônico para o meu mercadinho da esquina, e o pessoal do mercadinho da esquina já vende muito bem utilizando o WhatsApp. Aqui é um caso que, inclusive, é real e aconteceu aqui. Tá? Aí eu vou ir para a declaração de visão. Uma coisa importante, tá? Enquanto eu estou pensando em tudo isso aqui, podem surgir novas histórias para o meu produto. Então, eu posso lembrar, com esse determinado usuário, eu posso querer outra coisa para atingir outro objetivo. Eu vou escrevendo todas as histórias que eu tenho ideia de que possam ser interessantes para o produto, eu vou escrevendo. A todo momento eu posso ter uma ideia e escrever uma história, tá? Eu nunca censuro as histórias que eu vou escrever. Isso eu vou fazer depois, numa fase que eu vou mostrar em seguida. Tá. Aí eu vou pular essa parte aqui do produto e eu vou para a declaração de visão, que é a famosa conquista do elevador. Que isso que está em vermelho a gente vai substituir. Para o cliente, para o usuário, tá? Que tem a necessidade tal que eu vou descrever. O meu produto é do tipo, categoria, se for o caso, é um jogo, é uma rede social, seja lá o que for, que oferece o benefício infinitamente desejável. O benefício infinitamente desejável. Eu vou pensar em uma coisa que o meu produto tem, ao contrário daquele outro muito ruim, que eu vou, de preferência, citar um nome, ou deixar muito claro qual é o produto com o qual eu estou concorrendo, se existir. O nosso produto se diferencia por uma coisa muito boa. Vou, de novo, ou destacar esse benefício, ou vou escrever esse benefício de outra forma, ou vou colocar em uma outra característica, tá? Uma vez tendo a declaração de visão, aí eu escrevo a declaração de visão aqui, e aí eu vou para o exercício de priorização. Especialmente, eu gosto de repetir isso a cada versão do produto, tá? Mas isso é essencial na primeira versão, no mínimo produto viável. Quais são as características principais, as funcionalidades de 3 a 5 no máximo, que eu vou colocar no meu produto?
tá? Daquelas histórias todas que eu escrevi, quais são as 5 que eu vou colocar, que eu desejo oferecer e que vão tornar o meu produto único. Tá? Depois que eu fiz todos esses exercícios e fui lá para a declaração de visão, esse tipo de coisa acaba ficando mais fácil de eu chegar aqui. Tá? E é um exercício simples de priorização que eu sempre gosto de utilizar. Na medida que eu for planejando as versões, eu escrevi todas, vou escrevendo todas as minhas histórias, tá? Mas aí, por exemplo, eu estou aqui na minha primeira versão, tá? O mínimo produto viável. Aí aqui, a equipe de desenvolvimento vai estar conversando mais próximo do Product Owner para entender direitinho o que precisa ser desenvolvido naquela história. Naquele exemplo que eu dei lá do restaurante, a equipe lê a história, ela consegue enxergar as integrações com o Google Maps, com sistemas de login da universidade ou de login sociais, consegue enxergar os cadastros que ela vai ter que desenvolver, ela já vai estar pensando qual é a base de dados que ela vai usar, qual é a linguagem de desenvolvimento que ela vai utilizar. Tá? Outras histórias que vão estar mais para frente não precisam estar bem especificadas. O pessoal que está, os patrocinadores vão poder chegar e dizer assim, eu quero que redes de distribuição de alimentos possam ter acesso direto aos restaurantes, tá? Aí eu escrevo esse épico aqui. Eu, como um grande fornecedor de alimentos, quero poder fornecer através do aplicativo direto para os restaurantes que estão dentro da universidade, tá? Não precisa estar tão bem definido. Pode estar uma coisa maior que vai ser quebrada depois em histórias menores, tá? Então, na medida que a gente vai se aproximando do desenvolvimento, a gente vai refinando as histórias. A gente vai fazendo o refinamento do nosso Product Backlog. Eu quero mostrar mais uma coisa para vocês antes de chegar aqui, mas esses links vão ficar aqui todos para vocês, tá? Esse curso de Agile Essentials, que tem muito mais disso que eu falei para vocês, ele está gratuito lá na Linux Tips. Recomendo que todo mundo, até porque está gratuito, recomendo que todo mundo que faça, já são cerca de 2.200 alunos que já se matricularam no curso. Acho que já são cerca de 200 as pessoas que se certificaram agora. Tipicamente, assim, o número de certificados vai andando, começa, porque muita gente começa a fazer o curso, vai deixando para depois, e aí vão terminando devagarinho. Como o curso é recente, até que já tem um número bem bom de pessoas que se certificaram. Tá? O meu contato, antes de eu entrar no outro assunto aqui, o meu contato, eu sou o César Brode em todas as redes. Eu ainda prefiro o e-mail, tá? Como eu falei para vocês, eu tenho 60 anos de idade, então o e-mail funciona melhor para mim, mas vocês me encontram aqui nas redes, nesse nick aí. Meu trabalho principal hoje é na AIO, onde eu sou Senior Product Owner lá, mas publico os meus livros pela Libela, sou instrutor da Linux Tips e também sou cooperado da LibreCode. Agora eu vou fechar aqui para mostrar uma coisa bem rapidinha para vocês, que é uma coisa que ajuda muito a gente na hora que a gente está escrevendo as nossas histórias de usuário. O bom e velho ChatGPT. Tá? Eu vou pegar um exemplo aqui que eu já deixei escrito, que eu quero criar um aplicativo, que é o aplicativo Pega Totó. Deixa eu tentar aumentar o tamanho da tela para ficar... ele não me deixa aumentar aqui. Pode. Mais. Deixa eu aumentar. Então, digo para o ChatGPT, você é um Product Owner capaz de criar um Product Backlog com itens no formato clássico de User Stories. Como ator, desejo realizar ação para atingir um objetivo. Eu quero que você me ajude a criar o Product Backlog para o mínimo produto viável do produto Pega Totó. Aqui está a descrição do produto. Moro na cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul, tenho um cachorro chamado Totó. Por razões profissionais, preciso me mudar para a cidade onde conduzo a oficina do momento. Por exemplo, eu poderia colocar aqui qualquer outra cidade, tá? Quero encontrar um lugar para alugar uma casa ou apartamento em um condomínio ou prédio que seja pet friendly. Mais do que isso, quero que o lugar onde eu vou morar seja próximo de uma praça que aceite cachorros, possua pet shop com serviço completo nas cercanias e algumas opções de veterinários e hotéis para cachorro. Manda o ChatGPT fazer? Aí tá. Aí ele começa a listar para mim várias histórias para o mínimo produto viável do Pega Totó,
já no formatinho bem bonitinho de história. Como usuário, desejo poder buscar imóveis para alugar na cidade onde conduzo a oficina do momento. Tá? Se eu tivesse colocado o nome de uma outra cidade, ele colocaria isso também. Para encontrar um novo lar para mim e para o Totó. E aí vocês vão lendo, tá? Olha que ele já coloca coisas muito interessantes aqui, ó. Eu não falei que ele devia fazer isso, mas como ele sabe que ele está montando o aplicativo, ele já coloca como usuário, desejo poder filtrar os resultados de buscas para exibir apenas imóveis em condomínios ou prédios que sejam pet-friendly para garantir que o Totó seja bem-vindo, tá? Funciona super legal, tá? Até no ChatGPT, se eu simplesmente dissesse no formato clássico de user stories, já seria suficiente. Mas essa questão de prompt, a gente tem que ir preparando o prompt da melhor forma que ele vá nos responder. Tá? Então, aqui tá, que criou 8 histórias para nós. Claro que a partir daí a gente pode criar muito mais, mas o bacana é que ele já nos dá boas ideias quando a gente não consegue, às vezes, sair de alguma... A gente está com bloqueio criativo. Vamos tentar uma outra rede, tá? O Perplexity. Vamos colocar a mesma pergunta. Aqui, eu já sei que obrigatoriamente eu teria que colocar esse formato de user stories, tá? Deixa eu tentar aumentar o tamanho de novo. Tá. Aqui eu ainda poderia, se eu quisesse, usar o Copilot para ele me ajudar a escrever. Opa! Tá. Aí agora. Tá. Aí ele respondeu. Aí, com base na descrição, aqui está uma sugestão do Proto Backlog. Tá? Já deu... Algumas sugestões são parecidas, aliás, algumas são muito parecidas, tá? Só que aqui, não deu muita coisa diferente no ChatGPT, não. O Perplexity, às vezes, ele costuma dar umas outras sugestões interessantes. Mas é interessante experimentar as várias inteligências artificiais que estão disponíveis para nós, para a gente ir tendo boas ideias de histórias também. Já que as inteligências artificiais estão aí, nada melhor do que utilizá-las a nosso favor. Gente, sei que falei pra caramba, mas estou à disposição se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Opa, pois não, eu tenho algumas perguntas aqui.